As crianças até 8 anos podem descer, até 10 anos podem descer. Amém? As crianças até 10. E as crianças que não vão descer, por favor, papai e mamãe, toma conta dele. Rubinho. Glória a Deus. É bom nós estarmos na casa de Deus. É bom nós estarmos na casa de Deus. Amém? Hoje pela manhã nós estávamos aqui na casa de Deus. Foi culto de ceia, foi celebração ao Senhor. Hoje esse teto ficou da altura da nossa cabeça. Foi algo muito precioso que Deus fez nessa manhã. Eu estava falando a Deus, Deus faz com que a noite seja duplicado, triplicado, de uma forma que o homem não pode contar. Hoje é um dia especial. O Flor quer falar comigo. É o segundo aviso que ele está dando. Ainda não, daqui a pouco. Tá bom. E hoje é um dia especial, porque Deus assim, Ele está nos presenteando com mais um ano de vida. Deus, Ele trouxe desses dias de junho um mover na nossa vida. Nesse ano de 2012, Deus, Ele começou a preparar algo muito agradável sobre nós, chamado ideia. A ideia de Deus revelada sobre o homem. E agora no mês de julho, dia 21, 22 e 23, nós vamos estar fazendo o primeiro congresso do Ideia. E vai ser algo assim, onde Deus vai liberar da sua glória, da sua vontade sobre nossas vidas. Amém? E cada vez mais nós vamos experimentar o que Deus assim tem reservado para as nossas vidas. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo 8. Capítulo 8, versículo de número 18 em diante, diz assim: porque para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo, ou desse tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação ela geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperanças nós somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira que também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém.
mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos seus santos. E sabemos que todas as coisas cooperam e contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Diga comigo nesta noite: Deus, Ele estabilizou na minha vida. Há um decreto, diga, há um decreto extraordinário. Vamos orar ao Pai. Pai amado e bendito Deus, é na Tua presença que nós nos encontramos nesta noite e queremos declarar, ó Deus, assim, dos Teus milagres já vividos por nossa vida. Queremos nesta noite, ó Deus, declarar do Teu sobrenatural, do Teu jar, ó Deus, do Teu instantâneo sobre nós. Meu Pai, que esta seja a noite que o Senhor tenha reservado para entregar as nossas vidas, e para que assim nós venhamos também nos entregar a Ti, ó Pai. Nós queremos estar no centro da Tua vontade. Nós não queremos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Meu Pai, nós não queremos estar vivendo situações, ó Pai querido, e enxergando o que pode acontecer na nossa direita ou o que pode acontecer na nossa esquerda. Mas nesta noite nós queremos declarar que nós estamos enxergando para o alvo, e esse alvo está na nossa frente, e esse alvo se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ó Pai querido, cada vez mais nós queremos estar no centro da Tua vontade, ó Pai. Nós te louvamos e já te agradecemos. Amém, amém e amém. Amém? Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado. Se for sua esposa, dá um cheiro nela, diz que a ama, diz que está com saudade desse cheiro. É bom. Hoje pela manhã, Deus, Ele fez algo através da Sua palavra que da minha parte me preencheu muito. E o que eu quero trazer nesta noite, eu falei pela manhã, quando nós começarmos a ministrar de noite, e se alguém perguntar, o apóstolo começou a mensagem hoje pela metade, o que é que você vai responder? É porque você não veio de manhã. E acontece, queridos, que a palavra que nós acabamos de ler nos fala sobre alguns níveis. Diga comigo, níveis. Diga, níveis que me leva a viver em direção ao meu Deus. Em direção a quem? Em direção a quem? Ao meu Deus. Essa palavra que nós lemos nesta noite, ela nos começa a viver uma situação essa que começamos a entender que Deus é aquele que opera em nós, que Deus é aquele que libera em nós, que Deus é aquele que transforma o homem, que Deus é aquele que decide sem precisar que o homem diga sim ou diga não. Nós falamos pela manhã que Deus, Ele criou algo chamado Éden, e que no Éden Ele colocou um jardim, e no jardim colocou um casal para que o casal tomasse conta. E naquela hora, aquela mulher, ela foi seduzida pela voz justamente daquela serpente. A serpente, ela começou a trazer ou preencher, diga preencher, o que o marido dela não preenchia. Começou a preencher o que ele não conseguia preencher, e o que era conversa. Quantas vezes você, como marido e mulher, você como casal, conversa com sua esposa ou com seu cônjuge? Por quanto tempo você para conversar com ele, ou você para conversar com ela? E acontece, queridos, que aqui essa mulher, ela cai no pecado.
sobre a terra, Ele vem e entrega o seu único Filho Jesus, para que aonde o pecado estivesse abundando, viesse a graça e superabundasse. Amém? Então olha para o irmão que está ao seu lado e diz assim: não me interessa o teu ontem. Olha bem sério para ele e diz: não me interessa o teu ontem. Olha mais sério para ele ou ela que está e diz assim: olha, não me interessa o teu ontem. Olha mais sério assim, faz um rosto assim expressivo para ele ou ela e diz assim: olha, não me interessa o teu ontem. E se você saber o nome dele ou dela, diz assim: olha, Rubinho, não me interessa o teu ontem. Diga: porque eu creio na palavra de Deus. Diga mais forte: eu creio na palavra de Deus, que aonde abundou o pecado, a graça de Deus superabundou. Diga: o teu ontem não me interessa, mas o teu hoje me interessa. E é por isso que eu estou sentado do seu lado hoje. É por isso que eu estou sentado, é por isso que eu consigo estar com o Rubinho aqui hoje. É porque o ontem dele não me interessa hoje. Porque eu sei que o hoje dele, a graça de Deus está superabundando sobre a vida dele. Eu tenho certeza que a graça de Deus está superabundando sobre a sua vida nesta noite. Mas se começarmos a pensar no dia de ontem, como que vai ser a nossa vida? Aonde a própria Bíblia diz que teve um homem chamado Abraão, e Abraão começou a enxergar o futuro, esqueceu do seu ontem. Abraão enxergou Deus, enxergou Jesus lá em Gênesis. E na hora que ele enxergou Jesus, ele se alegrou. Diga comigo: quando eu enxergo o meu amanhã, eu me alegro. Diga: porque a graça de Deus, ela vai superabundar dia após dia na minha vida. E acontece, queridos, que este homem chamado Paulo, o escritor do livro de Romanos, ele começou a falar para os romanos. Se começarmos a entender o porquê que ele começou a trazer uma palavra para os romanos, ele começou a enxergar que em Roma existia algo horrível. Existia uma prostituição enorme, existia uma lascívia enorme, existia uma imoralidade tão grande dentro daquele lugar. E ele começa a declarar qual a vontade de Deus sobre a vida daquele povo. E encontramos aqui no capítulo 8. Ele não escrevendo mais aos romanos que ainda estavam distantes de Jesus, mas para aqueles romanos que tinham entregue já a vida a Jesus, para os gentios que estavam vivendo justamente dentro de Roma, vivendo em meio a perseguições, vivendo em situações de dores, vivendo em situações onde eles podiam enxergar de um lado para o outro, onde eles podiam observar e ver que não tinha condições de estar como nós estamos nesta noite aqui. De repente Paulo, ele pega a caneta e começa a escrever uma carta e começa a dizer assim: ó, porque para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não vai se comparar com o que vai acontecer daqui a pouco. Olha para o irmão que está ao seu lado e diz assim: Paulo escreveu essa palavra para você. Diga: Deus, ele entregou a Paulo essa palavra para você. Pega um dedão que você tem e diz assim: olha, para você. Diga assim: para você. Diga: Deus escreveu através de Paulo para você. Mas que palavra é essa? Porque para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E existem as revelações de Deus que estão prontinhas para ser entregue à nossa vida. Não importa que você esteja em cima da galeria, não importa que você esteja aqui embaixo, não importa que você esteja lá embaixo com as crianças ou aqui atrás na dança, não. As situações de Deus, as revelações de Deus que estão presentes em nosso meio, não tem como comparar com qualquer nível de aflição que nesses dias nós estamos passando. Deus, ele começa através de Paulo mostrar que existem dificuldades que nós podemos passar. Deus começa a falar através de Paulo que existem situações que são situações que a nossa alma ela